Bom, amores, o assunto de matemática de hoje vai ser sobre números compostos e primos, presente na página 44 e 45 do livro de vocês, certo? Bom, como vimos, todos os números naturais têm um conjunto de divisores, né? Isso que a gente tinha visto antes nos divisores dos números naturais. Agora, observe o conjunto dos divisores de 12 e 13. Ele pegou os números divisores de 12, tá? E colocou aqui, que é o número 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E pegou os divisores do número 13 e disse que é um 1 e um 13, tá? Aí ele disse, veja que 12 tem 6 divisores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do número 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Enquanto o 13 tem apenas o número 1, tá? E ele mesmo, o número 13. Quando o número natural tem 3 ou mais divisores, dizemos que ele é um número composto. Ou seja, o número 12, ele tem 3 ou mais divisores. Ou seja, ele tem 6 divisores. Se ele tem 6 divisores, ele é um número composto, tá? Aí ele diz, dessa forma, 12 é um número composto. Quando o número natural tem apenas 2 divisores, o 1, que é divisor de todos os números, e ele mesmo, dizemos que ele é um número primo. Dessa forma, o 13 é um número primo. Olha aqui. No caso do 13, a gente tem o número 1 e ele mesmo. Ou seja, ele só tem 2 divisores. Quando a gente só tem 2 divisores, a gente diz que o número em questão, nesse caso o número 13, ele é um número primo. Algumas observações que vocês precisam saber, tá? O número 1 não é primo. Por quê? Porque ele só tem um divisor, ou seja, ele só é divisor, o número 1 só é divisor por ele mesmo. Então, ele não é considerado um número primo, certo? O número 0, não é nem primo e nem composto, tá? Por quê? Porque ele tem infinitos divisores, ou seja, os divisores do número 0 não têm fim, são todos os números, tá? Então, os números são infinitos. Consequentemente, ele não é nem número primo e nem um número composto, tá? Porque números compostos, ele tem uma quantidade de divisores, certo? E o número 0, ele não tem. A quantidade de divisores dele é infinita, tá? O único número primo par é o 2, certo? Pois tem 2 divisores, que ele traz aqui no exemplo, que é o número 1 e o número 2, que é ele mesmo, certo? Ou seja, o único número primo par é o número 2, tá? Os outros números pares, não, tá bom? Aí agora a gente vai observar como a gente pode descobrir quais são os números primos, tá? Ele diz, há um método prático para sabermos os números primos menores que 100, tá? Utilizando o crivo de Erastótenes. Erastótenes foi um grande matemático grego, tá? E esse é o método prático, certo? Você vai escrever todos os números do 1 ao 100 e eu vou explicar no próximo slide. Ele diz, escreva os numerais naturais, ou seja, do 1 até o 100, em ordem crescente. Vocês vão escrever 1, 2, 3, 4, 5, até o 100, como ele fez. Primeiro, vocês vão ter que riscar o número 1, porque ele não é primo e nem composto, como a gente viu, certo? Aí, riscou. Não pode riscar o número 2, tá? Não pode riscar o número 2, certo? Porque ele é primo, certo? Mas a gente tem que riscar os múltiplos de 2, tá? Porque eles não são primos, ou seja, o número 4, número 6, 8, 10, 12, 14, 16, vai riscando, tá? Depois, a gente não risca o 3, porque ele também é número primo, mas a gente risca os múltiplos de 3. Então, não riscou o 3, mas risca os múltiplos. 6, que já tinha riscado, né? Aí vai riscar o 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente até o 100. Depois você não vai riscar o 7, porque ele também é um número primo, mas vai riscar os múltiplos de 7, ou seja, 14, 21, 28, 35, certo? 42. E assim vai riscando. Não vai riscar também o 11, que é número primo, mas vai riscar os múltiplos do 11, ou seja, 22, 33, 44, tá? 55, 66, 77. Se
Quando você terminar de riscar, para que tudo isso, tia Jéssica? Para que eu vou fazer tudo isso? Porque se você fizer tudo isso, os únicos números que vão restar, tá? São números primos. Ou seja, o número 2 é primo, o número 3 é primo, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Todos esses números que eu acabei de falar são números primos, certo? Quando dois números têm um 1 como único divisor comum, dizemos que eles são primos entre si. Como assim? Eu trouxe aqui o divisor de 12, tá? Aí tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E trouxe aqui os divisores de 25, que eu tenho 1, o 5 e o 25. Ou seja, esses dois números têm o número 1 como único divisor comum. Ou seja, o 1, dentre esses números de divisores de 12 e de divisores de 25, o número que se repete nos dois é o quê? O número 1. Sendo assim, a gente diz que eles são primos entre si, certo? O único divisor comum de 12 e 25 é 1. Portanto, eles são primos entre si. Primos entre si por quê? Porque aparece o número 1 tanto nos divisores de 12 quanto nos divisores de 25, tá bom? Bom, amores, qualquer dúvida agora no grupo do WhatsApp.